E aí, aqui, para falar, então, do finalização, né, barramentos, que são os tipos de conexão que a gente vai ter aí. Então, você tem aqui, por exemplo, uma placa gráfica, né, conectada por PCI Express, as memórias DDR3, aqui, por exemplo, os núcleos, né, você tem dois núcleos, núcleo 1, núcleo 2, cada um com as suas memórias cache e a cache compartilhada, núcleo de GPU, parte aí de gráfica, né, controlador de memória, mais memória aqui DDR3, então seriam dois slots aí, né, para dois pins, e aqui seria a tua North Bridge, né, antigamente conhecida North Bridge, com uma conexão DMI, é outro barramento aí, o DMI é para fazer a conexão, e aí você tem a South Bridge, a parte, né, ponte norte, ponte sul, né, então a ponte sul vai ter um centro de controlador de plataforma, a ponte norte aqui, ela vai estar executando, e aqui a sul, né? A norte, aqui ela vai estar executando, então, parte de processamento, parte de memórias, parte de controlador de vídeo, então, toda essa parte mais essencial, assim, para a manutenção do teu sistema operacional funcionando. E aqui a South Bridge, a parte sul, né, a ponte sul, ela vai estar mais preocupada com a parte de interfaces aí de conexão do seu dispositivo. Então, vai ter aí conexão com a internet, portas USB para você ligar teclado, mouse, aqui conector SATA aí para você, por exemplo, ligar um leitor de CD, outros dispositivos PCI Express aí para você fazer essa interface. Então, tá mais relacionado com a parte de interface com o usuário. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a PCI Express, né? O nome vem de Peripheral Component Interconnect Express. Então, ele é o principal barramento de interconexão expressa entre componentes periféricos. Os periféricos, então, são esses que acabam dando interface com o mundo externo, né? Então, esses que são os periféricos, eles ficam na periferia do computador. Então, onde vai estar relacionado com a tela, onde ela vai estar produzindo vídeo, vai estar relacionado com o som, ou com o microfone, ou então com o mouse, ou então com a entrada de comandos do teclado, ela vai estar relacionado mais com os componentes periféricos do computador. Obviamente, a PCI Express, ela é uma evolução da PCI, então é o substituto da PCI, que é a antecessora, que é baseado no ISA, aí, que ele é uma arquitetura padrão industrial bem antiga. Tá? A arquitetura de barramento ela é compartilhada entre todos os dispositivos, então ela é uma arquitetura padrão, e ela tem uma taxa de transferência na ordem de gigabits por segundo. O PCI antigo, ele era um barramento paralelo, né, de 32 bits. E o PCI Express 2.0 pode chegar aí a 64 gigabits por segundo, de 16 faixas. Então, aí são as evoluções que a gente tem aí do PCI para o PCI Express. E aqui tem um exemplo, então, né, usando um PCI Express para ligar aí uma placa gráfica. Tá? Aí, barramento DDR3, esse daí vai ser usado para conectar a memória. Então, aqui você tem uma memória DDR3, né, vai estar conectado no controlador de memória aí, utilizando esse tipo de barramento. Já o DMI, Direct Media Interface, é esse barramento interno aqui do computador, que vai ser dado ali por trilhas, né? Eles são trilhas bem estreitas, bem próximas, né? Para que você tenha o máximo de desempenho. Então, existem alguns tipos de barramento, pessoal, que você não consegue ter 5 metros de barramento, que você vai perder tanto dado, tanta informação ali dentro, que vai começar a ficar lento o teu dispositivo. Então, existem alguns protocolos de comunicação que eles vão funcionar bem com uma alta taxa de transferência, só se eles forem muito próximos, assim. Então, alguns tipos de interface, né? Por exemplo, alguns cabos USB você vai ter aí, você não encontra cabo USB de 10 metros, porque ele vai ter muita perda, né? Então, alguns tipos de comunicação, de barramento que você vai ter, eles são feitos para serem bem próximos, assim, fica uma coisa aí para vocês já saberem do modo geral sobre barramentos, né? Aí se você quiser alto desempenho com longo alcance, aí você tem que trocar a tecnologia, né? Então, aí, quando a gente fala em questão de rede de dados, né?
você acaba encontrando aí, por exemplo, a fibra ótica, né, que é uma forma de você utilizar o meio da luz ali para estar enviando e recebendo sem ter perdas, né, não significativas para envio e recebimento de informação, né, frente, por exemplo, a um cabo de par trançado, por exemplo, que é cobre enviando tensão elétrica. Então, tudo é meio baseado no protocolo que você está usando e no barramento e na interface que você está utilizando e no meio físico, né, que está relacionado a tudo isso. Então, ele vai no DMI, no caso dele, conecta vários dispositivos até o centro do centro controlador, né? Então, vai estar aqui tudo, vários slots de PCI Express, para você conectar aí vários dispositivos, placas externas, enfim, e SATA aqui para conectar memórias externas, por exemplo, ou leitor, portas USB para estar com toda a sua interface e a parte de conexão aqui de internet. Por exemplo, aqui ele até dá o exemplo, que utilizando uma PCI Express para conectar uma placa externa de rede. Então, dentro dessa parte vai ter, então, barramento USB, barramento SATA para disco rígido e DVD, barramento PCI Express para quadro Ethernet, então placa de rede, e outros dispositivos PCI aí que você tenha, que você deseje conectar. Barramento USB, como todo mundo conhece, hein? Usa todo dia, ele vem de Universal Serial Bus, então ele é um barramento serial universal. Ele é um padrão que não tem uma empresa que é dono dele, né? Ele é algo que é um padrão universal aí que foi criado para as empresas utilizarem. Conexão do dispositivo com dispositivos de entrada e saída lentos, exemplo, teclado e mouse. O USB 3.0, ele tem a taxa de transmissão de 5 gigabits por segundo, gigabits, tá? Bem minúsculo. Então, se vocês forem aí comparar com a PCI Express, que a gente acabou de ver aqui em cima, a PCI Express, ela pode chegar a 64 gigabits por segundo. Então, 64 gigabits por segundo, a USB 3.0 aí, 5 gigabits por segundo, né? Então, a gente tem aí umas 12 vezes a menos, né, de velocidade, taxa de velocidade. A varredura de todos os dispositivos de entrada e saída da USB ocorre a cada 1 milissegundo. Então, a cada 1 milissegundo, ele fica fazendo uma varredura completa em todas as portas para fazer aquele hot pluggable, né? Então, que você conecta, ele dá o start a quente ali. E tem seu funcionamento imediato após a conexão, como vocês bem sabem aí, quando conectam um dispositivo USB novo. O barramento SCI é o chamado Small Computer System Interface, ou interface pequeno de sistema computacional, né, traduzindo. Ele é um barramento de altíssimo desempenho com grande largura de banda. Então, aí, ou seja, ele consegue fazer uma taxa de transmissão aí muito rápida. Ele geralmente é utilizado para disco rápido, digitalizador de imagem, servidor, estação. Então, é um barramento aí que você tem para fazer a conexão geralmente, tipo, por que o digitalizador de imagem tem? Porque ele tem muitos pixels, né, que ele tem que processar e fazer a transferência de uma forma rápida. Mas, ainda assim, a taxa de transmissão, 640 megabytes por segundo. Então, vocês podem ver aí que, ainda assim, a PCI Express, aí ela é mais rápida, né? Até a USB aí acaba sendo, 3.0 acaba sendo mais veloz. Sistema Plug and Play, então, criado pela Intel e Microsoft, baseado no Apple Macintosh. Ele eliminou aí os conflitos que tinha de dispositivo de entrada e saída, que usavam a mesma interrupção. Então, foi só uma forma aí que eles encontraram para fazer a conexão Plug and Play, ou conexão sem ter que reiniciar, né? Que nem o caso da USB, você consegue conectar com o computador ligado sem ter que reiniciar frente ao PS2 antigo, né? Então, o sistema identifica os dispositivos e atribui interrupções distintas para cada um. Antigamente tinha um problema aí, eles conseguiram resolver dessa forma aí com o sistema Plug and Play.